Amém? Mateus 5, a partir do versículo 21, vai dizer assim para a gente: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz. E o juiz ao guarda e te levem à prisão. Em verdade te digo que de alguma maneira sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, versículo 27, aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a divorciada comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, e o que passar disso vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Versículo 40. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Até aqui. Antes de continuar, eu quero que você se atente a alguns versículos, irmãos, antes que a gente entre propriamente dito em cada uma dessas situações. Olha só, o versículo 21 vai dizer assim, ouvistes que foi dito aos antigos. Isso é a primeira frase do versículo 21. O versículo 27 vai dizer, ouvistes que foi dito aos antigos. O versículo 31 vai dizer, também foi dito. O versículo 33 vai dizer, ouvistes também que foi dito aos antigos. O versículo 38 vai dizer, ouvistes que foi dito. O versículo 43 vai dizer, ouvistes que foi dito. Irmãos, olha só. Eu quero entrar nessa situação com vocês, lembrando a vocês
o que é que Jesus havia dito um versículo antes da gente começar essa mensagem de hoje aqui. No versículo 20, ele tinha dito assim, ó: pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Eu quero expandir um pouco mais sobre isso, em cima da palavra que a gente acabou de meditar. Irmãos, olha só. Quando Jesus está fazendo todas essas observações, como ele havia dito antes, ele não está contrapondo a lei. Jesus não está contrapondo a lei. Jesus não está trazendo um ensino que a lei já não havia trazido. O que ele está fazendo aqui é elucidar o entendimento de um povo que tinha a forma da lei, mas não tinha o espírito da lei. Irmãos, olha só. As frases ouvistes que foi dito, como eu enfatizei para vocês aqui, dizem muito para nós. Naquela época, os judeus tinham um sério problema. Preste bastante atenção. Depois do Império Babilônico, depois do tempo do exílio babilônico, em que Israel ficou debaixo do governo da Babilônia, Israel passou por um problema de linguagem. Eles começaram, no período que eles ficaram ali, eles começaram a perder a sua linguagem do hebraico. Eles perderam a capacidade de ler o hebraico com facilidade. Não todas as pessoas, mas o povo mais popularmente, principalmente os mais jovens. Eles desenvolveram o aramaico, que era uma linguagem mais popular e principalmente falada, e haviam perdido a capacidade de ler o hebraico com facilidade. Então, o que é que aconteceu com o povo judeu? Eles perderam a facilidade de ler a lei por si mesmos. Isso ficou a encargo de quem? De quem era erudito, de quem tinha mais escolaridade, de quem tinha mais capacidade, faculdade mental, porque havia sido mais instruído. Então, irmãos, isso ficou na mão dos escribas e fariseus. Então, naquele momento da história onde Jesus está conversando com o povo sobre as bem-aventuranças, ele está falando com um povo que conhecia a lei segundo os fariseus, porque boa parte deles não tinha capacidade de meditar na lei por si próprios. Era uma situação bastante parecida com o que aconteceu com a igreja no período antes da Reforma Protestante. Porque no período antes da Reforma Protestante, o que aconteceu com a igreja foi que, principalmente na Europa, as pessoas iam à igreja para assistir a missa em latim, ninguém entendia o latim e ninguém tinha acesso aos manuscritos. Então, tudo que se tinha era a interpretação dos sacerdotes. A Reforma Protestante propôs que o povo tinha que ter acesso à própria Escritura, a fim de que lessem, né? Popularizou a Escritura. Não foi diferente com o que estava acontecendo com Jesus. Jesus, preste bastante atenção, irmãos, no caminho que nós fizemos até aqui. Você que acompanha a série de mensagens, e se você não acompanhou, vá no YouTube e procure lá o nosso canal no YouTube Batista Ipanema e assiste toda a série de mensagens, do primeiro até o terceiro até então. Hoje é o quarto, né? Hoje é a parte 4. Irmãos, olha só. Jesus começou falando sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, eu já havia enfatizado isso para os irmãos, não são um mero conjunto de regras de conduta. Não são um mero conjunto de regras de conduta. São características de um homem, de uma mulher que passaram pelo novo nascimento. Então preste bastante atenção. Tudo que Jesus tinha ensinado até então era como se ele estivesse dizendo: eu estou inaugurando um novo povo, nascidos a partir do Espírito de Deus. Eu estou inaugurando um povo onde eu mesmo sou o cabeça. Então prestem bastante atenção. Todo aquele que crer em mim será como eu. Eu sou o cabeça desse povo e agora eu vou apresentar para vocês qual é o caráter desse povo. Não é uma questão simplesmente de um livro de regras, não é uma questão simplesmente do faça ou não faça. Como eu disse para os irmãos quando falei sobre as bem-aventuranças, não são meras características de personalidade, não é a personalidade de um homem manso, não é a personalidade de um homem pacifista, não, é um pacificador. Não, então, são características de um homem nascido de novo. Se você não acompanhou a série até então, assista em nome de Jesus, preste bastante atenção. Mas olha só, Jesus chega nesse momento da história, entrando no que a vida cristã vai desembocar. Entrando no que a vida cristã vai fazer diferença de fato. Se nós que somos cristãos somos sal da terra e luz do mundo,
somos gente diferente, enviada por Deus. Somos gente que pertence a um reino que não pertence a essa terra, mas pertence a um reino eterno e que vive na terra. As nossas diferenças são visíveis, as nossas diferenças são notórias, as nossas diferenças se mostram, mas elas não se mostram simplesmente por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente não faz. E por que isso, irmãos? O que Jesus está fazendo aqui não é contrapor a lei, é contrapor a forma de aplicação dos fariseus e dos mestres da lei. Eram homens muito dados à letra e não há problema nenhum que você conheça a Escritura, pelo contrário, você tem que conhecer muito a Escritura, mas preste bastante atenção, irmão. Se você está conhecendo a Escritura por amor a Deus, isso vai fazer a sua vida desembocar num modo de vida muito mais piedoso, num modo de vida verdadeiramente santo, que não diz respeito simplesmente às coisas que se faz ou que não se faz, mas diz respeito ao que você ama, ao que você rejeita e ao que você quer, ao que está dentro do teu coração. Está entendendo? É uma santidade que nasce de dentro para fora. Porque, irmãos, a forma como os fariseus se comportavam principalmente era uma forma que todos nós somos tentados a viver. Eles pegavam o que a lei dizia, por exemplo, a lei dizia, né? Aí Jesus começa dizendo, olha, ouvistes que foi dito, não matarás. Isso é mandamento. Não matarás. Mas, o que Jesus está querendo dizer? Por trás do mandamento há um espírito. Por trás da forma há um espírito. Jesus não estava revolucionando o ensino dos fariseus. Jesus estava ensinando a essência do ensino que os fariseus jamais poderiam ter, porque não eram nascidos de novo. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, o que a lei diz é o meu caráter, porque eu sou Deus. Então, tudo que a lei mosaica disse para vocês até então, tem um padrão do meu caráter. E agora, com a eficácia do meu sacrifício e da chegada do reino de Deus a vocês, ela pode se cumprir de forma efetiva dentro de vocês, porque há um Espírito que a fará ser inscrita no teu coração. Então, quando nós lemos isso, parece que Jesus está trazendo uma realidade até muito mais exigente do que a lei trazia. Sim, mas porque agora essa realidade é totalmente eficaz. Irmãos, a vida cristã não diz respeito a legalismos. Tem gente que não nos entende. E tem gente que às vezes, entre nós, nos ouve falar sobre pecado, sobre santidade. E quando ouve sobre isso, se sente mal porque acha que isso tudo é um grande legalismo. Mas não é, irmão. Meditar na Escritura vai fazer você amar ao Deus da Escritura, a fim de que você passe a amar aquilo que o Deus da Escritura ama e rejeitar aquilo que o Deus da Escritura rejeita. Está entendendo? Então, eu não devo matar ninguém. Eu não devo adulterar. Eu não devo divorciar por motivos tolos. Mas há um princípio. Há uma origem desse mandamento. Há uma realidade proposta. Irmãos, todo mandamento ele tem o lado positivo e o lado negativo. O que eu quero dizer com o lado positivo e com o lado negativo? Tem o lado... O negativo é o lado não faça. É a proposição negativa de algo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Tem o lado positivo. Faça assim, faça assado. Mas tem um espírito que rege essa situação. Isso, irmãos, para que ninguém se glorie. Nós sabemos, e a Escritura vai dizer para nós, o apóstolo Paulo escreveu isso com muita clareza, que nós recebemos a salvação pela fé. Pela fé em Jesus. Isso é graça, isso é dom de Deus. Para que nenhum de nós se glorie das próprias obras. O que isso quer dizer? A minha fé em Jesus, sim, me leva a um novo comportamento, sim, me leva a uma nova conduta, sim, me leva a uma nova ação,
mas sou salvo pela fé, porque nenhuma dessas ações tem poder em si mesma para me salvar. E sim, é o Cristo em quem eu creio, e se digo que creio, creio verdadeiramente para seguir os seus passos, que me salva. Por que eu estou dizendo isso? Porque na cabeça dos fariseus e a forma como eles ensinavam o povo, era muito simples. Eu não mato, portanto está tudo bem. Eu estou bem com Deus. Eu não matei ninguém, está tudo tranquilo. Uma outra coisa que eles faziam é que eles estavam tão doentes pela própria crise de poder que toda vez que eles falavam sobre estar sujeitos a julgamento, eles falavam sobre um julgamento local, onde o povo estaria sujeito ao próprio julgamento deles. Mas o que Jesus está falando aqui sobre estar sujeito a julgamento, é estar sujeito principalmente ao julgamento de Deus. Porque eu e você, todos nós, um dia compareceremos diante do trono do Senhor. E embora não sejam as obras que nos salvam, as obras sinalizam que eu sou um salvo. Portanto, nenhum salvo, verdadeiramente salvo, deverá chegar diante de Deus com suas mãos vazias. Então, olha só, é como eu disse na semana passada, o problema não era o ensino dos fariseus, mas o seu coração. Porque tinham a forma da lei, o desenho da lei. Não mate, não adultere. Mas não tinham o espírito da lei. Não tinham o seu pensamento transformado pela lei. Então o que Jesus começa a fazer aqui é entrar no pecado que não é externalizado, mas é o pecado que está dentro. E é aí que eu quero me ater com você. Vamos com muita calma aí, tá? Versículo 21, ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, né? Referindo-se ao ensino dos fariseus, aos quais eles ouviram e foram passando de geração em geração. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Não matarás é mandamento de lei. É mandamento da lei, e Moisés disse isso, e a lei é santa, é vontade de Deus, tá? Então o problema não estava aí, estava na aplicação do ensino dos fariseus. Aí o versículo 22 ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Olha, não adianta nada vocês acharem que porque vocês não mataram aquela pessoa está tudo bem, quando o seu pensamento sobre ele é o pior que se possa ter. O seu pensamento o mata no seu coração. Se você não o matou externamente, dentro do seu coração aquele indivíduo está morto, porque seu coração está cheio de pecado. Era isso que os fariseus tinham dentro do seu coração. Não matavam ninguém, até onde se possa saber. Mas o seu coração estava cheio de morte. E estavam ensinando o povo a serem exatamente iguais. Irmãos, a vida cristã precisa, vou usar esse termo, tá? De simetria. O princípio da palavra que rege a nossa vida precisa nos fazer analisar e ponderar todas as coisas ao nosso redor com o mesmo peso de entendimento. Eu amo o meu Deus e preciso amá-lo acima de todas as coisas. Eu amo o meu próximo e preciso amá-lo como a mim mesmo. Isso não vai evitar, irmãos, de você ter confrontos. Isso não vai evitar você também de ter análises honestas sobre algumas pessoas. Porque por vezes nós vamos conviver com pessoas que, por exemplo, nunca serão ovelhas, mas serão lobos verdadeiramente. E você, pela palavra, vai conseguir discernir essa gente. Agora, quando você, sem motivo, pela maldade do seu coração, pela maldade do meu coração, enxergamos o outro como ninguém, enxergamos o outro como um deslocado, um translocado, enfim, fazemos a acepção dele, por motivo algum. Então o pecado e a morte estão no nosso coração. Aí Jesus está dizendo, olha, foi dito, não matarás, você não deve matar. Porque se matar estará sujeito a um julgamento. Mas eu vos digo que se você pensar contra o teu irmão sem motivo, se você for um colérico que pensar contra o teu irmão gratuitamente, que pensar contra um outro gratuitamente,
e fomentar esse pensamento de guerra e de ódio dentro de você contra o teu irmão, você o matou no teu coração. E o julgamento ao qual estará sujeito é o julgamento do Senhor. Está entendendo, irmão? Por isso que eu falei lá no início que as bem-aventuranças são características de um novo nascido. Porque elas vão desembocar na prática. Você pode esconder o seu pensamento daquele de quem você pensa mal e ser falso, viver um pensamento duplo em relação a ele, mas Deus conhece o teu coração. Você já está sujeito ao julgamento do Senhor enquanto fomentar uma mente dividida contra o outro. A Bíblia vai dizer que, se possível, manter paz com todos, o que significa que nem com todos será possível. Mas não seja você alguém que necessariamente investe contra o outro gratuitamente. Se você tiver que ter confrontos por causa da justiça, é uma coisa. Mas se você é alguém que gratuitamente faz inimigos porque não se controla, não controla a boca e não controla os pensamentos, você mata o seu irmão dentro do teu coração. Está entendendo? Se você fomenta, olha, irmãos, prefira ser alguém que seja grosso no falar, mas honesto no seu pensar, do que ficar fomentando pensamentos sobre os outros por aí e entregando sorrisos falsos. Porque todas as vezes que você faz isso contra o seu irmão, você o mata no seu coração. Sorri para ele, mas o chama de imprestável, o chama de outras coisas, o que se quer que seja. O que Jesus está dizendo aqui, o peso das palavras de Jesus, não estão os adjetivos que ele usou, tolo, louco. O peso das palavras de Jesus não estão nos adjetivos, estão no coração que gera os adjetivos. Por que você pensa mal contra o teu irmão? Ele deu motivos? Por que as guerras gratuitas? Por que as competições gratuitas? Foram dados motivos? E aí ele segue dizendo assim, portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e te levem à prisão. É como se Jesus estivesse dizendo, não aceito o culto do vosso coração dividido. É como se Jesus, pelo intermédio do próprio Deus, por causa do próprio Deus, falando sobre o coração de Deus, estivesse dizendo, olha, todas as vezes que vocês vêm a mim, alçam ofertas, fazem boas obras, cuidam de outros, mas o vosso coração é cheio de contenda. Antes de você fazer qualquer coisa, vai e te resolve contra o teu irmão. Ele diz assim, se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, irmão, preste atenção, se é Deus que sonda o coração, o teu irmão ter alguma coisa contra ti não diz respeito a somente aquilo que o teu irmão sabe sobre você, mas diz respeito àquilo que você esconde no teu coração que fizeste contra o teu irmão. Porque Deus sabe que teu coração está dividido. Está entendendo? E seja o teu irmão quem for, seja a tua esposa, sejam os teus familiares, sejam teus irmãos da igreja local, sejam pessoas no teu trabalho, sejam colegas, amigos externos, não seja você alguém que guarda no teu coração a morte do outro. A tua ofensa ao outro é uma ofensa diante de Deus. Deus não recebe a tua oferta, Deus não recebe a tua oração, Deus não escuta a tua oração, porque teu coração está dividido e cheio de contenda. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, pague teus boletos, resolva teus assuntos, depois você vem e deixa a oferta ao Senhor. Resolve tua vida. Resolve tua vida com o outro. Não tenha ele o que dizer de você. Não tenha ele o que dizer de você.
É o que eu disse, irmãos. Haverão pessoas no mundo que são verdadeiros filhos de Belial, que serão irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Mas não seja por intermédio de você que comece nenhum tipo de conflito. Não seja a tua ira algo que te torne um animal, que te torne alguém irrepreensível, que torne teu coração rígido. Teu coração não pode ser rígido. Amém? Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, resolve com ele. Depois você cultua, depois você oferta, depois você adora. Porque enquanto você tira do teu coração toda a morte, porque embora você não tenha matado ele fisicamente, você matou dentro de você, enquanto você tira do teu coração toda a morte, você já adora o Senhor. Isso é uma adoração prática, cotidiana, uma adoração para o dia a dia. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Nós achamos, irmãos, que colocar Deus em primeiro lugar é seguir e conduzir a nossa própria vida e ficar dizendo, olha Deus, isso é tudo para ti, mas isso não desemboca em nada prático. Você é sim, eu sempre digo isso, nós nascemos para glorificar a Deus. Isso vai desembocar numa vida prática. Só os nascidos de novo entendem isso. Por quê? Porque é algo que inicia dentro deles e sai para fora. Não é sobre fazer ou não fazer. Não é sobre o cigarro que você não fuma. Não é sobre a gota de álcool que hoje você não colocou na sua boca, mas sente falta. É sobre amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus rejeita. É sobre nenhuma das coisas externas governarem e travarem teu coração a ponto de que você viva uma vida dividida entre a vontade de Deus e a sua. Adorar a Deus é, o meu Deus vem antes. Eu não preciso disso. O meu Deus vem antes. Não vale a pena que eu tenha essa rusga dentro do meu coração. Não vale a pena que eu seja alguém que ofenda de graça. Não vale a pena que eu seja alguém que fica negociando com o pecado. Porque amo meu Deus. Jesus não estava contrapondo a lei. Ele estava contrapondo o legalismo de gente que, lendo a lei, não nasceu de novo com aquilo que ela ensinava. Não amou como ela mandava que ele amasse a Deus e ao outro. Está entendendo, irmãos? Mandamento é muito mais do que não faça ou faça. É proposta de nova vida. Partindo da premissa de que você nasceu de novo e ama a Deus. Amém? Vamos dar sequência aqui. Versículo 27, ele diz: se ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o ou atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, percebe como nós vamos sendo ensinados a viver uma vida que não se parece em nada com o mundo. Olha só, o mundo vai dizer para você que olhar não arranca pedaço. Já reparou isso? Já teve alguma situação de você estar com seus colegas, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, ou o que quer que seja, e aí um grupo todo vê uma pessoa passando e olham para o corpo daquela pessoa. Eles dizem assim, pô, olhar não arranca pedaço. Mas a Bíblia vai dizer para nós que quando o nosso olhar se torna impuro, nós já adulteramos. O pecado nasce dentro de nós. Nossa carne é emaranhada, ela é entranhada ao pecado, ela é o desejo o tempo todo. Então, quando o teu olho olha e bate o olho e deseja, você já pecou.
Irmão, alguém que nasceu de novo precisa fazer uma conta muito alta. Recebi o Evangelho. O Evangelho enviou a mim liberdade em Jesus. Embora minha carne deseje o pecado, agora habita um Espírito dentro de mim que me dá força para escolher. O Evangelho propõe para mim nova vida. O Evangelho propõe para mim novo modelo de casamento. O Evangelho propõe para mim novo modelo na forma de se comportar como um cidadão, como um civil. Irmão, ainda que você seja tentado, primeiro de tudo, precisa estar na tua mente que os olhos do Senhor estão te vendo. Precisa estar na tua mente que os olhos do Senhor estão te vendo. Precisa estar na tua mente que a atitude em si, às vezes é só o ponto final de um pecado que já está lá dentro. Portanto, quando Jesus diz assim, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança para fora de ti. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e lança-o para longe de ti. Ele está querendo dizer, olha, vença o pecado por antevê-lo, não por negociar com ele. Se você tem qualquer tipo de tendência na sua carne, você sabe onde é que o seu pecado, você sabe onde é que a tua carne pega, onde é que o teu calo pega mais. Embora todos nós tenhamos tendência ao pecado, mas você sabe o que é o seu velho homem, você sabe, se alguém te virar do avesso, você sabe bem o que há aí dentro. Você precisa vencer o pecado por antevê-lo. Não negocie com o pecado. Se o teu problema são as redes sociais, porque vez ou outra vão aparecer fotos, porque vez ou outra vão aparecer propostas, então abandone as redes sociais. Se o teu problema está com a forma como você administra o dinheiro, você se sente tentado a roubar na sua empresa, você se sente tentado a fazer negócios ilícitos, abandone as pessoas com quem você fez negócios ilícitos. Se você precisa perder um emprego, perca um emprego, mas não perca a salvação. O pecado mora dentro, ele não mora na atitude em si. Se você é alguém que sabe onde é que o teu calo aperta, mas vive próximo, vive na beira, vive querendo saber onde é que está o limite, você está pecando contra Deus o tempo todo. Você só não consumou nada. Todas as vezes, meu irmão, todas as vezes, minha irmã, que você olha para outra mulher ou para outro homem, o deseja, você trai o seu cônjuge. Você trai a sua esposa, você trai o seu marido. Todas as vezes que você precisa esconder o seu celular para que a tua esposa não tenha acesso àquilo que você vê, você trai a sua esposa. Você trai o seu marido. O pecado não está na ação em si, mas está no coração. Abandona depressa. Anteveja o pecado. Isso é santidade. Não é uma questão de não fazer, ou fazer ou não fazer. Não adianta você passar o dia inteiro pensando naquela tua colega de trabalho que te tenta. Você não fez nada ainda, mas seu coração está o dia inteiro adulterando contra a tua esposa. Seu coração está o dia inteiro adulterando contra o teu marido. Melhor perder o emprego, melhor perder a família? Melhor perder o emprego ou melhor perder a salvação? Irmãos, a fé que nós temos para confessar que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida tem que ser a fé que nos leve a viver uma vida prática. Se o meu Senhor é quem me sustém, e os lugares onde eu estou, com as coisas que eu conquistei, me fazem pecar, é melhor eu perder as coisas que eu conquistei, sabendo que o meu Senhor me susterá quando eu busco fazer a sua vontade. Irmãos, vida com Deus não é sobre simplesmente não faça ou faça.
O novo nascimento é uma chamada para uma nova consciência e um novo coração. Amar como Deus ama, desejar o que Deus deseja e abandonar aquilo que Deus reprova. É nessas horas que nós precisamos entender que somos pecadores. Tem gente que acha que a vida do cara está tudo certo com Deus porque ele trabalha direitinho, porque ele paga suas contas. Não, eu trabalho direitinho, eu pago minhas contas. Nunca traí minha esposa, fisicamente. Mas o celular está complicado de ver, ela não pode abrir a senha, né? E se o teu coração e a tua mente fossem virados do avesso diante do outro, diante do teu cônjuge, diante do teu irmão, o que restaria? A vida cristã, a santidade não nasce da aparência, ela desemboca na aparência, mas ela nasce no coração. A santidade nasce dentro de você e de mim. Nós precisamos ser combativos. Você sabe onde é que teu calo aperta, eu sei onde o meu aperta. Você sabe o que era o seu velho homem e o monstro que ele é. Mas Jesus nos deu nova vida. Se assim cremos, somos livres para agir, para pensar, para ser diferentes. Ele continua no versículo 31. Também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a divorciada comete adultério. Irmãos, olha só. Jesus tem que enfatizar algo que era para ser óbvio no coração deles. Moisés deu a carta de divórcio não para que eles fizessem isso à revelia. Mas o coração dos homens, o coração pecaminoso, aquele que sempre tende ao pecado, o coração de todos os homens que sempre tende ao pecado, olha para uma brecha no texto a fim de que tenha algum respaldo para fazer aquilo que é mal. Então, por exemplo, tem pessoas entre nós que discutem entre si se é pecado fumar. Tem pessoas entre nós que discutem entre si qual é o limite de se poder beber ou não. Porque ficam procurando no textos trecho A ou trecho B que de alguma forma permitam a elas se ver no respaldo de fazer alguma coisa. Quando você procura demais no texto algum respaldo, investigue onde está a intenção do teu coração. Por que você quer aquilo? Porque às vezes é o seu pecado simplesmente querendo sair para fora e você querendo achar alguma forma de se mostrar inteligentinho ou entendido da Escritura para isso. Irmãos, olha só. Existem divórcios honestos. Eu jamais vou dizer para uma mulher que chegue aqui dizendo que apanhou do marido que ela deve continuar com o marido, que ela deve se submeter a ele. Mentira, ele é violento. O texto da Escritura que vai dizer que Deus odeia o divórcio também vai dizer, olha, tirem as suas vestes de violência, referindo-se aos maridos. Deus odeia o divórcio. É verdade. Mas o adultério é quebrar a aliança. Bater no teu cônjuge é quebrar a aliança. Trocar teu cônjuge por contatinhos é quebrar a aliança. Está entendendo? Então olha só, o que acontecia com os fariseus e com os mestres da lei e com os judeus de um modo geral? Não encaravam a mulher, não encaravam a sua companheira com a seriedade que deviam. Então havia um padrão para o divórcio na lei, no Velho Testamento, mas isso era fruto da dureza do coração. Em Marcos, Jesus diz isso, olha, Moisés lhes deu a carta ao divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim.
Então, sim, existem divórcios honestos, cada caso é um caso, cada caso é um caso. A quem era a figura que Jesus estava se referindo aqui? A meninos, moleques, gente que entra no matrimônio sem entender a responsabilidade do que o matrimônio é. Gente que entra num casamento sem entender a responsabilidade do que um casamento é. Molecagem. Era sobre isso que Jesus estava falando aqui. Qualquer que se divorciar com a sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, ou seja, a não ser que o teu cônjuge tenha rompido contigo a aliança, porque te traiu, porque te violou, porque te abusou, porque te bateu, enfim. A não ser que teu cônjuge tenha quebrado a aliança antes, você se divorciar dele, é você quebrar uma aliança que Deus não quer que você quebre, e você está em pecado. Então era Jesus trazendo o espírito da lei, dizendo assim, olha, até existe o divórcio, mas vamos lá. Se você já pensa nisso, nem case. Não seja um aventureiro. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Amém, irmãos? Olha a profundidade do que o pecado realmente é. Está além das ações externas, mas está no coração. Aí ele vem e diz assim, os juramentos. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não jurarás em falso, mas cumprirá os seus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Qual é o peso dessa palavra? Ah, não, você não deve jurar. O problema não é dizer eu juro com uma linguagem coloquial. Nós temos essa linguagem coloquial, né? O problema é, não faça juramentos de coisas que você não quer cumprir, simplesmente para garantir ao outro que você vai cumprir. Se você diz que vai fazer, simplesmente diga que vai fazer e faça. E se você não diz que vai fazer, se você diz que não vai fazer, simplesmente não faça. Mas o que você diz seja cumprido, e o que você não diz, não seja. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer aqui é, não tenha sua palavra blefe, não tenha sua palavra meias verdades, e seja alguém de tanta confiança, digno de tanta confiança, cuja boca é tão reta, cujo coração é tão reto, que tudo aquilo que você falar seja 100% claro, à luz da verdade. Então quando você disser, vou fazer isso, faça. E se disser que não vai fazer, não faça. Não jure. Não tenha uma palavra tão verdadeira que não seja necessário você colocá-la em xeque. Que não seja necessário você colocá-la à prova, porque a sua própria vida prova que a sua palavra é verdadeira em tudo aquilo que você diz, faz e é. Amém? Então o problema não está em simplesmente dizer, eu juro, né, na linguagem coloquial. Está em haver brechas para a nossa conduta ser desonesta e diferente daquilo que a gente diz. Então, o que você diz que vai fazer, faça. Amém? Continuando. Versículo 38. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe pedir emprestado. Irmãos, olha só. O que Jesus está falando sobre o olho por olho, dente por dente? Não seja vingativo. Justiça não é vingança. A Bíblia fala sobre o dia da vingança do Senhor. Jesus há de aplicar um peso sobre toda a maldade e Ele mesmo há de fazer isso. O inferno, irmãos, é prova de amor de Deus a todos os santos. Porque todos aqueles que creem no seu nome serão salvos porque creem no seu nome. E todos aqueles que desejaram ficar na maldade e não creram no seu nome terão o justo pagamento de seus pecados. Agora olha só.
Não seja você alguém que fica remoendo aquilo que o teu irmão fez contra você para encontrar uma brecha e pagar na mesma moeda. Quando ele diz assim, olha, quando te baterem na face dele e a outra, isso não quer dizer algo automático. Não quer dizer que você precise viver uma vida com alguém que abusa de você, com alguém que faz mal a você e você não possa se proteger. Significa o seguinte, se esse alguém que um dia lhe fez mal, verdadeiramente se arrepender, reata com essa pessoa a oportunidade a ela de mostrar uma conduta diferente. Dele a outra face é, olha, a pessoa se arrependeu, dele nova oportunidade. Não seja vingativo. Não seja alguém que vai dizer, você fez isso comigo, pois bem espere que eu vou te pegar. Bem espere que eu vou fazer com você aquilo que você merece. Porque se for tratar sobre merecimento, todos nós merecemos o inferno, irmãos. Então tem gente que nunca vai ser reconciliada, tem gente que não vai buscar reconciliação jamais. Mas se alguém buscar, seja alguém capaz de fazer recomeços. Seja alguém capaz de abrir a porta de novo para dizer, você tem a oportunidade de mostrar que é alguém diferente. Eu vou te ajudar de novo, a fim de que você agora mostre a mudança pela qual passou. Você se arrepende do que fez? Eu não quero me vingar de você. Eu não vou me vingar de você. Eu vou te dar a oportunidade. Amém? Aí diz assim, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também assim? Sede vós também perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, amor aqui não diz respeito a sentimento. Em quase nenhum lugar da Escritura você vai ver a Bíblia se referindo ao amor como sentimento. O amor vai estar ligado a ações práticas. Então assim, amai os vossos inimigos não quer dizer sejam apaixonados pelo teu inimigo. Sorria toda vez que lhe veja. Não. Desrespeito é, olhe por ele, ore por ele. Se ele, Deus livre, de alguma forma precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, de algum socorro, não seja alguém de coração duro. O ame. Ele pode te odiar, não seja você alguém que odeie, seja alguém que ame. E como é que eu posso mostrar amor a alguém que me fere? Ore por ele. Nosso coração precisa de aperfeiçoamento para isso. Nosso coração precisa de aperfeiçoamento para tais práticas. Então nós devemos orar. Tem gente que acha que a oração é pouco. Irmãos, a oração é tudo. Se você não consegue ter nenhuma prática de amor ainda por alguém, você precisa orar sobre esse alguém. Você precisa apresentar essa vida diante de Deus. Vou brincar assim, né? Não goste, mas ame. Até que você ame gostando também. Ame orando. Ame sendo acessível. Ame sendo bem disposto. Ame não sendo um rabugento. Ame não sendo alguém que só dá respostas duras e amargas. Ame de coração disposto a Deus. Assim você ama os seus inimigos. Assim é o único meio pelo qual ele pode ser curado. Assim é o único meio pelo qual ele pode ser tratado. É o único jeito. Então, irmãos, veja bem. Em todas essas práticas, Jesus apontou para algo fundamental. Vocês ouviram que lhes foi dito, não faça assim. Eu, porém, vos digo. Jesus não estava contrariando o que a lei dizia, estava contrariando a aplicação dos mestres da lei
e fariseus. É como se Jesus estivesse dizendo: a lei tem um espírito e fui eu mesmo quem deu. Entendam agora qual é o princípio de viver a palavra. Tudo aquilo que vocês aprenderam sobre bem-aventuranças, sobre ser sal e luz. Então olha só, bem-aventuranças, irmãos, dizem respeito às características, ao caráter de alguém que nasceu de novo. Sal e luz dizem respeito ao propósito e missão de alguém que nasceu de novo, vontade de Deus para a igreja. E tudo que nós lemos a partir do versículo 21 diz respeito a aplicações no convívio social. Disso tudo que nós aprendemos até então. É por isso que eu falei, Mateus 5, 6 e 7 ensinam o crente a ser crente. Ensinam que a fé é sim confissão, mas é prática. Não para que nós nos gloriemos da nossa prática, mas sim para que aquilo que nós confessamos transforme o nosso coração e nos faça viver uma vida com as práticas de quem crê em Jesus. Amém? Amém. Então olha só, nós precisamos orar sobre algumas coisas. Nós precisamos orar primeiro para aprendermos a amar a palavra, aprendemos a amar a lei do Senhor. Para aprendermos a vivê-la. Não como quem vive um livro de regras, simplesmente de regras e práticas, mas como quem vive uma verdade que liberta. Amém? O reino de Deus propõe isso a nós, ao Senhor governando a nossa vida diretamente, inscrevendo a lei e a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Uma outra coisa que eu quero te dizer: nós entendemos bem pelo que aprendemos aqui. Não adianta nenhum tipo de oferta, prática religiosa, boa conduta externa com o coração putreficado. O crente precisa nascer de novo. O crente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ele não consegue sem o Espírito Santo. Então o que nós precisamos orar, principalmente buscar ao Senhor, é buscar que todas as características que nós estamos aprendendo até agora sejam uma realidade vigente, visível no nosso viver. Amém? Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós te damos graças, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, que a tua palavra é poder para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos corações que estão nos assistindo aqui agora. Senhor, envia o teu Espírito Santo ao seu povo. A descida do Espírito Santo e a operação do Espírito Santo em toda a história da igreja trouxe reflexos e impactos espirituais e sociais profundos. Mais do que nunca, Deus, como igreja, nós precisamos aprender o que isso é. Há pecados que externamente não aparecem, mas têm sido carregados no nosso coração. Vícios, manias, formas de pensamento, verdadeiros túmulos de pessoas que nós matamos no nosso coração. Jesus traz vida ao coração do seu povo por intermédio do Espírito Santo. Senhor, que essa palavra, meu Pai, em nome de Jesus, opere de forma poderosa em cada um dos corações. Nos ensine, nós que somos teu povo, a sermos teu povo. Nos ensine, nós que somos tua igreja, a sermos tua igreja. Até que nada mais importe, senão que a tua vontade seja cumprida no meio do seu povo e nós sejamos sal e luz. E o teu nome, meu Deus, seja glorificado no meio da sua igreja. Glorifica o teu nome no meio do nosso povo, Pai. Enche-nos do teu Espírito Santo, enche a cada um dos que nos assiste. E glorifica o teu nome em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, medite
Medite nesses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7 em casa. Nós vamos continuar no domingo que vem a partir de Mateus 6, tá bom? Medite orando ao Senhor, fazendo a seguinte súplica ao Senhor: Pai, escreve a tua palavra dentro de mim. Me ensine a viver o Evangelho. Escreve o Evangelho dentro de mim. E Deus te dará experiências profundas. Experiências espirituais, experiências sociais, no desembocar da vida, no chão da vida, a aplicação do Evangelho que você aprende. Amém? Queridos, como vocês devem saber, Porto Alegre está em bandeira vermelha. A partir de amanhã começa a vigorar um decreto um pouco mais assíduo ainda. Então, por hora, nós continuamos com as transmissões. Tá bom? Nós não conseguiremos voltar aos cultos agora. Havíamos previsto que talvez ficássemos 2 semanas em casa e quem sabe ensaiássemos o retorno, mas a situação de Porto Alegre piorou. E isso é motivo para que a gente ore e ore muito, tá bom? Apresente a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país em oração. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Que a graça e o maravilhoso amor de Deus, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo estejam sobre a igreja hoje e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no teu coração.